Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui um novo estudo bíblico, uma nova série, né? Vamos falar sobre Trindade, sobre esse tema que é tão polêmico hoje dentro das religiões, né? Um tema que acabou durante a história do cristianismo dividindo igrejas, seitas foram criadas, novas religiões foram criadas em função desse tema sobre a divindade de Jesus, se Jesus realmente é Deus, se o Pai é Deus, como que isso funciona, Pai, Filho, Espírito. É um tema, gente, assim, 3 coisas eu quero falar sobre isso. Primeiro, que é um tema bastante avançado. Você que está começando agora, né, você que não tem tanta familiaridade com a Bíblia, eu sugiro começar com esse estudo aqui, que é o estudo do Evangelho de Mateus. Aliás, tem muitos membros que já assistiram todo esse estudo. Existem vídeos aí com mais de 20 mil visualizações. Você que está começando agora, comece com esse estudo, né, do Evangelho de Mateus, depois retorne aqui para essa série, ela vai ficar gravada como uma playlist aqui. E, aliás, se você é membro do canal e já fez esse estudo do livro de Mateus, comente aqui como é que foi sua experiência, se foi legal, se não foi, porque esse agora que nós vamos entrar é um estudo mais avançado, tá? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer, um tema que ele acaba dividindo as pessoas. Por isso, a segunda coisa é que a importância de nós olharmos para a palavra de Deus, ver o que a Bíblia diz a respeito. Tá? Eu não vou entrar aqui tanto em temas do que os pais da igreja pensavam, o que os filósofos hoje pensam a respeito. A ideia é nós olharmos para versículos bíblicos e deixar a Bíblia falar. Tá? A importância de nós estudarmos, irmãos, uma teologia sadia é quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos e interpretamos ela no seu sentido plano, como está no seu original, dentro do seu contexto original, o que o autor quis dizer para nós, né? Quando nós fazemos isso de uma maneira plana, fica muito mais simples, né? Nós não precisamos fazer tanta ginástica. Claro, é difícil entender o nosso Criador, né? É algo que não é simples, mas à medida do possível nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse tema, o que ela fala para nós. E a terceira coisa é que você é livre para você ouvir, tirar suas próprias conclusões. Você é uma pessoa inteligente, Deus te deu um cérebro, inteligência, razão para que você possa ouvir, tirar as suas próprias conclusões, né? Você que talvez seja de outras religiões, você que caiu aqui nesse canal, talvez tenha outras religiões que tratem esse tema de uma maneira específica também, mas a ideia é que nós comecemos hoje já olhando para a Bíblia e começar a entender, tá? O que a palavra fala a respeito de Deus, a respeito da unidade de Deus, trindade, e sobre esse tema exatamente, tá? E vamos já começando o nosso estudo, então vamos diretamente ao texto, porque nós não podemos falar da Bíblia sem antes falar sobre como Deus ele próprio se revelou, porque a revelação de Deus é algo que partiu dele para a humanidade, e a Bíblia ela relata isso. Então, eu convido você a dar uma olhada no texto. O texto vai estar aí na sua tela também, que é o texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 até o versículo 15. Tá? Êxodo, capítulo 3. Tá? Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, que é a versão que eu gosto de ler mais, é a versão que eu leio no meu dia a dia. Tá? Uma versão bastante atual. Talvez nós passemos para outras versões. Vamos ver também um pouco de original, grego, hebraico. Fica tranquilo, você não precisa saber nem grego nem hebraico. Tá? A gente vai dar algo. Só que a gente precisa ir às vezes para o original para tentar entender um pouco o que o autor ele quis dizer, algumas palavras no seu contexto original. Mas vamos direto ao texto, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre o nome de Deus. Esse é até o título desse vídeo, é o nome de Deus, e nós vamos estudar como que Deus ele se revelou a partir do seu nome, né? Então vamos dar uma olhada no texto, o que diz, Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15, diz assim: Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração.
Eu queria trazer alguns ensinamentos, né? O que esse texto, o que ele vai trazer para nós? Nós vamos ver alguns ensinamentos. A primeira coisa que me chama a atenção, ainda no versículo 13 aqui, é que nós vemos aqui Moisés disse para Deus. Essa palavra Deus. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente, eu vejo, gente, tanto vídeo do YouTube com tanta baboseira, tá? Tanta teologia que é feita a partir de coisas fúteis, tá? De pessoas que falam, não, você não pode dizer a palavra Deus, porque Deus vem de Zeus, que se você falar Deus, isso é idolatria, né? Tanto que existem pessoas que não falam Deus, falam o eterno ou outra palavra para se referir a Deus, porque Deus seria algo idólatra, né? Realmente, gente, quando a gente olha a palavra, a origem da palavra Deus, em todas as culturas, ela vem de uma raiz idólatra, tá? Então, Deus, ele é tirado da palavra theos, do grego, que deu a origem da palavra que se refere à divindade em outras línguas também, tá? Então, Deus, em português, Dios em espanhol, algumas culturas usam isso para se referir à divindade. Tá? Em outras línguas, como o inglês, como o alemão, God, Gott, isso são divindades também de países saxônicos também, né? Então essas são divindades que era a maneira com que o povo se referia aos seus deuses. Tá? Até mesmo no hebraico, a palavra Elohim, também eram divindades de Canaã. Era como o povo daquela região se referia para Deus. Então, assim, a palavra em si, ela se referia sim a outros deuses, a deuses que eram servidos pelas pessoas, né? Que as pessoas serviam esses deuses. Agora, a palavra não tem nada a ver com esses outros deuses. A palavra em si é o jeito como nós nos referimos à divindade, tá? E mais, a própria Bíblia se refere a Deus como Deus. Tá? E tem pessoas que falam, não, você não pode falar Deus. Tem pessoas que colocam, nem escrever, né? Coloca D, tracinho e US, né? Então, D-US, como se fosse Deus, só que eu não vou colocar porque não pode colocar, ou... Não, gente, Deus é Deus, tá? Pode falar Deus, pode se referir a Deus como Deus. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus se refere a Deus como Deus. Tá? Em todas as línguas, seja em português, em todas elas acabam se referindo a Deus como Deus, não pelo seu nome. Essa palavra Deus não é o nome dele, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Tá? Então essa é a primeira coisa, sabe? Não é preciosismo, não é idolatria você se referir a Deus como Deus, tá bom? É isso que eu quero dizer. Tá? Essa é a primeira lição. A segunda lição é que uma coisa que nós vemos aqui é que o nome de Deus ele não aparece nas Bíblias ocidentais. Né? O nome de Deus ele somente aparece na Bíblia hebraica. Né? E acaba que, assim, o que a gente vê aqui? Os próprios judeus, né? Porque a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele foi escrito pelos judeus. Né? O próprio apóstolo Paulo ele diz, né, que as escrituras deles são as escrituras, né, do povo judeu. Tudo isso, o Antigo Testamento inteiro foi escrito em hebraico, alguns trechos em aramaico. Quando nós olhamos o povo judeu, eles nunca se referem ao nome de Deus, eles nunca pronunciam o nome de Deus. O nome de Deus ele não deve ser pronunciado. Nós vemos aqui o nome de Deus, a primeira vez que ele vem aparecer realmente aqui na palavra de Deus, uma das primeiras vezes, é aqui no versículo 15, né? Aqui o Senhor, tá vendo? Nas Bíblias, normalmente, na língua portuguesa, essa palavra Senhor, ela aparece toda em letras maiúsculas, tá? Para quê? Para se referir ao nome de Deus. Esse nome de Deus, ele é um nome, conforme está aí na tela, é um nome que ele tem 4 consoantes. Essa primeira consoante aqui, Yud, a letra Yud, né? Que é uma letra hebraica, que é uma consoante como se fosse Ya, esse som Ya, né? Ya, Ye, Yi, Yo, Yu. Né? Então, ou ela foi latinizada como Ja, Je, Ji, porque tem línguas que não conseguem falar Ya, fala Ja. Né? E aí vem Ja, Je, Ji, Jo, Ju. O Rei, que ela tem som de H, né? De um começo como um som de R do português, né? Como Rodrigo, como meu nome, né? Ha, He, Ri, Ho, Hu.
o Vav, que é com um som de V, Vav é Vivovu, e o outro Rei. Né? Então, esse é o nome de Deus. Tá? É um nome, só que o que acontecia? O povo judeu, até hoje, eles nunca leem, eles nunca pronunciam esse nome. Tá? Por dois motivos. Uma, por respeito, né? Pelo mandamento de não dizer o nome de Deus em vão. Então, o que eles fazem? Eles acabam, por esse mandamento de não pronunciar o nome de Deus em vão, eles acabam por se tratar a Deus com o nome Hashem. Hashem quer dizer literalmente o nome. Tá? Então eles não falam o nome de Deus, eles falam o nome, graças ao nome, graças a Hashem. Né? Então o Hashem é uma palavra utilizada para se referir a Deus, né? O Deus de Israel, só que no dia a dia, né? Em casa, na rua, no trabalho, né? Quando você está numa conversa informal, o pessoal fala Hashem. Tá? Na liturgia, o nome ele não é dito como Hashem. O nome ele é dito como Adonai. É uma outra palavra, como essa palavra aí que está escrito, que é uma palavra que quer dizer meu Senhor. Adon quer dizer Senhor, Adonai quer dizer meu Senhor. Mas eles fazem isso para substituir o nome de Deus. Tá? Então, por exemplo, isso num contexto religioso ou num contexto litúrgico, os judeus não usam Hashem, eles usam o nome Adonai. Tá? Então, por exemplo, quando eles estão lendo a Torá, a Bíblia hebraica, né, ou a lei, os profetas, os escritos, quando chega o nome de Deus, eles não lêem o nome de Deus, eles falam Adonai. Tá? Eles pronunciam Adonai. Quando eles estão lendo a palavra, quando aparece o nome de Deus, eles não falam o nome de Deus, eles falam Adonai. Então, o que acontece? Esse é um motivo pelos quais uma forma dos judeus terem respeito com o nome de Deus. O que acontece é o seguinte: pelo fato dos judeus não falarem sobre esse nome ele acabou se perdendo. Né? Quando se teve a destruição do templo, esse nome ele era só era recitado pelo sumo sacerdote em pouquíssimas ocasiões. Só que como o templo foi destruído no ano 70, isso se perdeu. O que acontece é que a Bíblia hebraica, quando foi escrita, o nome de Deus ele sempre aparecia com as consoantes. Né? Então seria Yud, Rei, Vav, Rei. Mas não aparece, não sei se é Ya, Ye, Yi, Yo, Yu. Né? Ou alguma outra vocal, Ya, Ye. Né? Não se sabe qual que eram as vogais. Né? O que acontece? No século XI, os maçoretas, que eram escribas, eles que eram estudiosos escribas, eles acabaram colocando alguns acentos dentro das palavras da Bíblia hebraica que indicavam a vocalização como que era para ser realizada, para que não se perdesse a cultura hebraica, a língua hebraica. Então, eles acabaram colocando alguns acentos que indicavam como vocalizar. Só que o que acontece? Quando chegou o nome de Deus, eles não sabiam qual que era exatamente a pronúncia do nome de Deus. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram essas vogais no Yud, Rei, Vav, Rei. E aí virou, né, essa vogal aqui, ela se refere como sendo um E, né? Esse daqui um O e esse daqui um A. Então ficou Yehová. Tá? Quando você lê em hebraico essa palavra, o nome de Deus, ele é Yehová. Agora, se sabe que esse não era o nome de Deus. Tá? Por quê? Porque esse tinha se perdido. Ainda assim, foi colocado as vogais de Adonai no Yud, Rei, Vav, Rei, nesse nome. Tá? Então, eles colocaram essas vogais. E, claro, se você for ler em hebraico, isso daqui é como ele se pronuncia Yud, Rei, Vav, Rei. Só que se sabe, né, se você for pegar os estudiosos, a grande maioria massiva dos estudiosos, linguistas e arqueólogos, eles dizem realmente que a pronúncia de Deus ela não é Yehová, ela é provavelmente Yahvé. Tá? Então isso é um consenso dentro da literatura, dentro da comunidade científica teológica, tá? Tirando aí os teólogos do YouTube, do Twitter de plantão aí, tá? Quando você vai séria para estudiosos sérios, né, para universidades em Israel, Nova York,
na Inglaterra, realmente é um consenso que o nome original de Deus é o nome Yahvé. Agora, uma coisa importante, quando a Bíblia ela começou a ser traduzida, o que aconteceu? O povo, os escribas, né, a primeira tradução que a gente teve, que foi a Septuaginta, no século II, entre o século II e 3 antes de Cristo, os judeus, quando foram traduzir o nome de Deus, eles não escreveram o nome de Deus, Yahvé, Jeová, não, eles não colocaram. Eles trataram, assim como eles faziam, né, trocar o nome de Deus por Adonai, por Senhor, eles acabaram trocando o nome de Deus dentro da Septuaginta, que foi uma das primeiras traduções, né, do hebraico para a língua grega, que era a língua oficial conhecida mundialmente, seria como o inglês hoje, onde todos os países falam inglês. Naquela época era o grego. Então, o que acontece? Eles traduziram essa palavra para a palavra Kyrios, que é a mesma palavra de Adonai, Senhor. Kyrios quer dizer Senhor. Tá? Então, essa palavra, todas as vezes que no Antigo Testamento aparecia o nome de Deus, eles mudaram essa palavra para Kyrios, que quer dizer Senhor. Tá? É como se eles falavam, né? Bendito seja o Senhor, eles trocavam essa palavra Senhor, que é essa palavra que a gente acabou de ler aqui, né? A gente tem ela aqui, né? O Senhor, né? O Deus dos seus pais. Tanto que se a gente for pegar aqui a Septuaginta, aqui no versículo, né? A gente vai ver aqui o nome Kyrios, né? Aqui nesse versículo, né? Deixa eu achar aqui. Cadê? Então, quando nós olhamos a partir do texto grego, aliás, nós temos também o texto em hebraico também. Né? Temos a Bíblia em hebraico aqui no versículo 15. Está vendo aqui o nome de Deus? Yud, Rei, Vav, Rei. Né? Essa palavra que é traduzida como o Senhor, né, nas nossas Bíblias, isso se manteve, né? Quando a gente vem para a Bíblia, a Bíblia em português, a gente vê isso já passando para o nome Senhor. Assim como foi colocado no grego Kyrios, Senhor, nas Bíblias portuguesas isso veio aí como o Senhor em letra maiúscula, para diferenciar um pouco essa ideia Senhor, do nome que é o nome de Deus, para Senhor como uma palavra qualquer Senhor. Tá? Agora, é interessante que algumas religiões ou algumas traduções, elas quiseram manter o nome original de Deus, né? Diferente, né, das primeiras traduções. E como que a gente chegou no nome que em português é conhecido como Jeová? O que acontece? É a mesma coisa, né? Quando a gente pega realmente o nome de Deus, que é o nome Yehová, esse Ie ou Jeová virou Jeová, tá? Então, ou tem até música, né? Ieoa, mas foi colocado o nome Jeová. Agora, realmente, isso não tem base linguística para dizer que esse era realmente o nome de Deus. Tá? Então, apesar de se referir, ser um termo transliterado do nome de Deus, Jeová, não é um nome que deve ser mencionado. Tá? Isso é uma tradição, né? Então esse nome, por tradição, ele acaba não sendo mencionado, tá bom? Então essa é a segunda lição de como que esse nome chegou para nós, tá? Então, só por questão de manter o mesmo nome, provavelmente eu vou tratar o nome de Deus agora como Adonai, quando eu me referir ao nome de Deus, tá? Daqui em diante dessa série, tá bom? Agora, algo importante, né? Um outro ensinamento que nós temos interessante é esse daqui, que quando a gente olha lá no versículos 13 e 14, voltando aqui no texto de Êxodo 13 e 14, Deus ele dá 3 nomes, né? Por 3 vezes ele fala quem ele é, né? Porque Moisés ele pergunta para o Senhor, quem é o Senhor? O que eu vou dizer? Né? E aqui Deus ele começa a se revelar, ele vai dar 3 nomes dele. Primeiro ele fala, eu sou o que sou, né? A primeira coisa que ele fala é eu sou o que sou, em hebraico Erie, Asher Erie, tá? Ou eu serei o que serei, né? Um verbo que está no futuro. Ele também fala eu sou, e aí ele fala o que é conhecido como Adonai, que é o tetragrama, né? Que é o nome
que a partir desse momento vai ser referido em todo o Antigo Testamento, se refere a Deus por esse terceiro nome. Agora é interessante porque Deus ele está colocando aqui nesse versículo um pouco do seu caráter. Quando Deus ele se revela para nós e ele diz o seu nome, é porque ele deseja realmente ser um Deus relacional, ele deseja que nós nos relacionemos com ele. Por isso que ele tem um nome, por isso que ele revelou o seu próprio nome à humanidade. E quando ele coloca, nós vemos aqui um pouco do caráter de Deus. Essa palavra eu sou o que sou, R-E, achei R-E, ela nada mais é do que... eu tive um professor de hebraico que ele falava, olha, a melhor tradução desse versículo é eu me tornarei aquilo que eu quiser me tornar. Ou seja, Deus, ele é aquilo que ele é. Ele se torna naquilo que ele deseja se tornar. Tá? Ele não pode ser colocado dentro de uma caixinha, ou seja, o seu ser, ele é muito mais complexo do que talvez nós imaginemos. Tá? Ou seja, ele é aquilo que ele quiser ser. A lógica não define Deus, Deus criou a lógica, ou seja, Deus ele é complexo no seu ser. Tá? Ele é aquilo que ele desejar ser. Tá? Então, essa é uma coisa interessante. O que para mim faz muito sentido de Deus, quando se fala com respeito a Deus. O Criador de todas as coisas. Ele é aquilo que ele quiser ser, não aquilo que nós queiramos que ele seja. Tá? Agora, ele se coloca como sendo eu serei o que serei, ou a palavra eu sou, ele é o eu sou, ou seja, ele é eterno, ele não muda, ele é eternamente, esse sentido de ser eterno. Tá? Agora, o que é interessante é que aqui quando a gente vê essa palavra Senhor ou Adonai, a gente percebe que existem alguns versículos bíblicos onde esse Deus... Ele vai se revelar com nome e sobrenome. É interessante porque em muitos textos ele fala, por exemplo, eu sou o Senhor. Ele vem... quer ver? Deixa eu procurar aqui. Eu sou o Senhor. Muitos versículos. Quando a gente tem aqui, por exemplo, aqui a gente tem Êxodo capítulo 6, versículo 6, portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. A gente tem aqui, também, eu sou o Senhor. Eu sou Adonai. É isso que ele está falando. Ele está falando do seu nome. Tá? Quando a gente pega aqui o original grego, ele vai dizer, fala aos filhos de Israel, Ani Adonai. Então, tá vendo? Ani Adonai. Eu sou o Senhor. Então, o Senhor ele se refere, em primeiro lugar, ele fala, olha, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou quem sou, sabe? O meu nome é esse é o nome de Deus, é o nome, aliás, ele diz, é o nome com o qual eu desejo ser lembrado, ele até fala isso daqui quando a gente olha lá em Êxodo 3, ele fala, olha, esse é o nome com que eu quero ser lembrado de geração em geração, esse é o nome que serei lembrado de geração em geração. Esse é o nome que ele deseja ser lembrado. Tá? Esse é o nome dele. Tá? Jeová, Adonai, esse é o nome dele. Agora, existem outros versículos onde ele vai colocar como se fosse um sobrenome. Isso é muito interessante, porque o Senhor ele começa e ele passa a se transformar em alguns outros nomes que mostram que ele se adapta ou ele se manifesta de maneiras diferentes para várias pessoas. E vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui um texto. Vamos ver Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 15, versículo 3. Olha só o que diz aqui. Êxodo 15, versículo 26. Vou colocar aqui na tela para todo mundo poder ver. Olha o que diz. Aqui o finalzinho, ele diz assim, um pouquinho mais para cima aqui, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Quando a gente vai aqui na Bíblia hebraica, ele fala, no final desse versículo 26 aqui,
porque Ani Adonai Rafa, ou Rafecha, que cura vocês, né? Ani Adonai Rafa. É como se estivesse falando, ou a gente conhece como Jeová Rafa, né? Muito conhecido. Eu sou o Senhor que cura. Né? A gente vê aqui um exemplo desse nome se transformando naquilo que o seu povo precisa que ele seja. Então a gente percebe que o Senhor, ele vai tomar uma forma daquilo que nós precisamos, na verdade. Daquilo que realmente ele deseja se relacionar com o seu povo, e ele vai se transformar naquilo que ele quiser ser. Se nós estivermos doentes, ele é Adonai Rafa, ele é o Senhor que cura. Que coisa maravilhosa, que ensinamento, como é bom poder servir a esse Deus. Olha um outro ensinamento aqui, quando nós olhamos Juízes capítulo 6, Juízes 6, 24. Olha o que diz a palavra. E Gideão edificou ali um altar a Adonai e lhe deu o nome, o Senhor é paz. Quando a gente olha o original, em hebraico aqui, a gente vê que ele coloca, que ele colocou o altar ao Senhor e chamou de Adonai Shalom. Tá vendo essa palavra hebraica aqui, Shalom? Palavra muito conhecida, que quer dizer paz. Ou seja, Adonai Shalom, Deus de paz, Deus é paz. Então, realmente, se nós estamos em guerra, o Senhor, ele é a nossa paz. Que coisa maravilhosa, o Senhor, ele se transforma naquilo que o seu povo precisa que ele seja. Isso é algo maravilhoso também. Olha um outro exemplo aqui. Temos um outro exemplo aqui em Isaías 54, 5. Esse é maravilhoso. Aqui, deixa eu abrir aqui para nós, Isaías capítulo 54. Aliás, alguns me perguntaram que software é esse daqui que eu uso. Ele é o The Word. É um software aí para estudo bíblico, realmente. Eu consigo ter essa facilidade de ver as línguas originais também, tá? Isaías capítulo 54, versículo 5. Ele diz, porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. Quando a gente vai lá para o original hebraico, ele vai colocar aqui qual que é o nome de Deus. Nós vamos encontrar aqui o Senhor 54, 5. Aqui, ele é Adonai Tsevaot. Olha aqui, Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos, Shemot, ou seja, Adonai Tsevaot Shemot, quer dizer, o Senhor dos exércitos é o seu nome, ou seja, Deus, até o seu próprio nome, ele se transforma, ele é aquilo que ele quer que seja. Ele mostra que a sua característica, ele se transforma naquilo que ele deseja, o que nós verdadeiramente precisamos. Ele é o Senhor dos exércitos é o seu nome, como foi bem traduzido aqui, muito boa essa tradução, realmente, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se nós estamos em guerra, precisamos de um general, ele é o Senhor dos exércitos, esse é o nome do Senhor, tá? Olha um outro texto também, Gênesis, um texto bastante conhecido, Gênesis capítulo 22, versículo 14. Vamos ver um outro texto também, Gênesis 22, 14. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Aqui é um texto famoso aqui, que fala sobre o sacrifício de Isaac. E aqui ele diz aqui, olha, Abrão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse nome aqui no versículo 14, vamos ver lá no original hebraico. De novo, gente, não precisa saber hebraico, fica tranquilo. Aqui, Adonai Ire, Adonai Ire, o Senhor irá prover, o Senhor proverá. Tá? Essa palavra Adonai, lembra Yud, Hei, Vav, Hei, Ire, Adonai Ire, o Senhor proverá. Tá? Por isso que se nós realmente precisamos de algo, o Senhor provê. Se estamos com falta de algo,
no momento certo, o Senhor ele vai prover. Eu não sei, talvez você esteja com alguma dificuldade na sua vida, creia que Adonai Irê, o Senhor ele vai prover na sua vida. Olha um outro texto também, porque até agora só veio coisa boa, né? Que maravilhoso, eu quero esse Deus para mim. Agora, vamos ver esse Deus também, né? Precisamos conhecer bem o Deus, né? Bem esse Deus. Ezequiel capítulo 7, versículo 9. Esse já não é, né? É bonito a palavra quando nos convém, né? Mas olha o que diz aqui Ezequiel capítulo 7 e versículo 9. Né? O versículo ele termina: e vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Tá? Essa tradução ela não é tão boa, tá? Porque vamos ver aqui no original como que ele vai falar. Porque é o mesmo jeito como que ele falava: eu sou o Deus provedor, eu sou o Senhor dos Exércitos, é o meu nome. Né? Quando a gente olha no hebraico, o versículo ele vai terminar, vai dizer: e vocês saberão que Ani Adonai Makeh. Ou seja, Ani quer dizer eu sou, Ani Adonai Makeh. Eu sou Jeová, né? Eu sou Adonai que castiga, tá? Que abate. Essa palavra é de derrubar, que castiga. Isso está dentro de um contexto, né? Quando nós olhamos, é um contexto de julgamento do Senhor, né? Onde Deus ele fala: chegou, acabou. Chega, não aguento mais. Né? O Senhor, ele é o Senhor que castiga. Então, tem muitas pessoas aí que brincam com Deus, né? Deus sim, Deus é maravilhoso, Deus é amor, isso está na palavra de Deus, mas a mesma palavra que diz que Deus é amor, diz que Deus ele castiga o injusto. Né? Então, o Senhor ele é bondoso e compassivo, mas ele é justo. Né? Então, ele é Deus que castiga também. É um Deus que castiga. Então, esse é o Senhor também. E, por fim, existe mais um que eu quero trazer também. Né? Que veja que nós estamos começando a conhecer um pouco mais de Deus, que é um texto que é depois do eu sou o Senhor, depois do eu sou Adonai, ou eu sou Jeová, é o que mais aparece no Antigo Testamento. Tá? Que ele está aqui um exemplo, está em Êxodo capítulo 31, versículo 13. Olha o que diz lá, Êxodo capítulo 31, versículo 13. Olha o que ele fala aqui. Para que vocês saibam, aqui tá, vou colocar um pouquinho mais para alto aqui. Para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Para que vocês saibam, e veja que o padrão ele é sempre o mesmo, né? Para que vocês me conheçam que eu sou quem eu sou, no meu nome. O Senhor que santifica, né? Quando a gente vai lá para o hebraico, novamente, aqui no versículo 13... olha aqui, para que vocês saibam que Ani, percebe a mesma estrutura? Ani, Adonai, aqui é Mikadeshem, né? Mikadishem, tá? Aqui você tem, ou seja, eu sou, essa palavra Kadosh, já ouviu falar essa palavra Kadosh? Quer dizer santo, ou seja, eu sou o Senhor que santifica vocês. Eu sou o Senhor que santifica vocês. É o sobrenome que mais vai aparecer para Deus. Tá? Depois de que o Senhor fala, eu sou o Senhor, tá? E vai muitas vezes ele falar, tá vendo de novo aqui Senhor como letra maiúscula. Depois desse termo, eu sou o Senhor que o santifica, é o que mais vai aparecer na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque o Senhor é o Deus que deseja santificar o seu povo. O Senhor está dentro do seu caráter, dentro da sua essência, a missão de santificar o seu povo. Tá? Então, isso é muito importante para nós nos lembrarmos, depois a gente vai ver um pouco mais, tá? Quando o Senhor ele fala para nós, né? Quem ele é, ou quando ele fala o seu nome, a essência dele. Tá? Porque dentro da sua essência está a missão dele, o que ele faz, coisas que só ele faz. Aí a gente vai ver, tá? Isso nos próximos estudos. Eu queria encerrar esse estudo voltando um pouquinho lá para Êxodo capítulo 3, nesses versículos que nós lemos, né? Do versículo 13 até o versículo 15, porque aqui a gente vê alguém falando com Moisés. Né? Deus falando com Moisés. Aqui diz que Moisés está falando com Deus. E aqui está dizendo que Deus disse a Moisés 3 coisas. Ele disse primeiro, eu sou o que sou.
Depois ele diz, eu sou, me enviou a vocês, né? E depois ele diz, o Senhor, ele diz que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí eu queria encerrar esse estudo colocando uma lenhinha na fogueira aqui, dizendo uma coisa para vocês. Esse Deus, esse ser que conversou com Moisés, que disse, eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu sou o Adonai, eu sou o Senhor. Esse é ninguém, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo de Nazaré, conhecido como o Cristo. Talvez você, puxa vida, mas como assim o Cristo aqui? Foi Jesus que falou com Moisés? Exatamente, mas isso é um assunto para a próxima aula. Se você ainda não é membro do canal, se inscreva, deixa o sininho e aguarde a próxima aula, que na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, fique com Deus, até a próxima.